Bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar a nossa segunda sessão regulatória deste ano de 2023, nesse nosso dia 16 de fevereiro, agora às 8h05. Gostaria de iniciar fazendo cumprimentos à mesa, que é formada por mim, presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, saudar em ordem alfabética, como é de costume das nossas reuniões, quando estão à distância, saudando o diretor regulador ouvidor, que o Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor de transporte, o Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Noril Oara, o nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, e a chefe de gabinete, senhora Aleia Almeida de Oliveira. E através da Yasmin, que está em sala, saudar também todos os demais presentes da AGER e da Janice, nossa superintendente de assuntos de estudos econômicos. Também cumprimento o Haroldo hoje não está presente. Também cumprimento, tem o microfone aberto, os órgãos de defesa, só tirar o volume. Só zerar o volume. Também cumprimento os representantes dos órgãos de controle, defesa e proteção do consumidor, inicialmente pela doutora Valquíria Duarte de Souza, com quem estive ontem conhecendo as dependências do PROCON, nossa secretária adjunta de proteção e defesa dos direitos do consumidor. Saúdo também ao Ministério Público do Mato Grosso, o Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá, através da doutora Valnice Silva dos Santos, promotora da Justiça da 6ª Promotoria da Justiça Civil. Saúdo o TCE, Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, através da pessoa do senhor José Carlos Novelli, conselheiro-presidente. Saúdo a Controladoria Geral do Estado, através do Paulo Farias Nazarete Neto, Controlador-Geral do Estado. Saúdo a representante da Secretaria da Infraestrutura e Logística, a senhora Juliana Brunhosa, superintendente. Representante do verificador independente não temos na reunião. Saúdo a parte interessada, vamos ver se está presente, dá uma corrida para mim nos presentes, não está presente, mas saúdo caso ela venha a assistir a posterior, e a todos que porventura vierem assistir esta sessão regulatória, que após a publicação da ata no Diário Oficial, e também terá lá a nossa gravação na íntegra, no endereço www.ager.gov.br, transparência, sessões regulatórias. Nesse momento, eu abro as palavras aos diretores presentes, para que façam uso da palavra se saudando, e serve também para que possamos testar os nossos equipamentos de áudio e vídeo. Bom dia, presidente. Bom dia, diretores reguladores. Bom dia, representantes da CINFRA. Bom dia aos representantes dos órgãos de controle, aos representantes da empresa interessada, a todos os servidores da AGER, a Alé, chefe de gabinete. Bom dia também para o Dr. Felipe, e bom dia a todos que estão nos assistindo nessa sessão, e que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Bom dia, senhoras e senhores. Saúdo o presidente regulador Luiz Alberto, o diretor regulador Wilber Noril, diretor regulador Paulo Henrique, ao Dr. Felipe Borges, nosso advogado-geral regulador, a Janice Alves, superintendente e regulador de estudos econômicos, a Juliana Rafaela, representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
o poder concedente, cumprimento também a Leia, chefe de gabinete, a Camila Santos, a assessoria de comunicação que está conosco nessa reunião, cumprimento aos órgãos de controle e defesa do consumidor, ao poder público no papel de preservar pela boa aplicação de recursos e também pela boa execução das tarefas dos órgãos. E cumprimento a todos que vierem assistir essa sessão regulatória e desejo um bom dia a todos. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Norio O'Hara, cumprimentar o diretor relator do processo em análise, diretor Zé Rodrigues Rocha Júnior, cumprimentar o Dr. Felipe Tomás Borges, procurador de Estado e advogado-geral regulador, cumprimentar a todos os representantes dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, CGE, também cumprimentar a representante do PROCON, doutora Valquíria, a representante do Poder Concedente, senhora Juliana Rafaela, cumprimentar a todos os presentes, em nome da Superintendente de Estudos Econômicos, e os que vierem assistir posteriormente essa sessão regulatória. Que tenhamos um excelente dia de trabalho. Bom dia a todos. Bom dia, senhores. Estou a caminho da AGER, logo chegando aí para participar presencialmente. Desejo a todos um excelente dia de trabalho, uma excelente sessão regulatória e que tenhamos aí uma decisão profícua para o caso que está sendo debatido. Cumprimentando a todos, iniciando pelo diretor, presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, meu bom dia. Bom dia, diretores reguladores, diretor regulador de ouvidoria, diretor José Rodrigues Rocha Júnior, bom dia. Bom dia, diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, bom dia. Bom dia, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, doutor Wilber Norio O'Hara. Bom dia, advogado-geral regulador, doutor Felipe Tomás Borges. Bom dia, diretor Haroldo de Luna Cavalcante, diretor de administração sistêmica. E através da Yasmin, cumprimento todos os servidores da AGE e cumprimento também a representante Juliana Rafaela Ambrunhosa Morim, superintendente da Sinfra. Que tenhamos uma excelente reunião. Obrigado a todos. Informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, eu declaro aberta a sessão regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso neste ano de 2023. Invoco a presença divina e registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução da AGER 001/2012, às sessões regulatórias quanto ao número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28433, no dia 7 de fevereiro de 2023, página 54, conforme a decisão na primeira reunião ordinária deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da GERMT do ano de 2023, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa 001/2012. Está em pauta um item. Trata-se do AGER PRO 2022-0146, Expresso Satélite Norte Limitada, protocolizado na AGER pela interessada em 24 de maio de 2022. O processo administrativo é referente ao recurso ordinário ao processo número AGER PRO 2022-00809, Expresso Satélite Norte Limitada. O resumo é um pedido de reajuste extraordinário da tarifa, mediante ao aumento do diesel. O relator do processo é o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, o qual eu passo a palavra para que possa fazer a leitura de seu relatório.
Novamente, bom dia a todos. Passo a projetar processo AGEPRO 2022-01465, página 46 dos autos, onde consta o relatório. Interessado, Expresso Satélite Norte Limitado, recurso ordinário, faço decisão proferida nos autos 2022-00809. Relator, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Relatório. Trata-se de recurso ordinário interposto em face de decisão proferida pela diretoria executiva colegiada da AGER nos autos do processo administrativo 2022-00809, que decidiu pelo arquivamento daqueles autos, visto que a decisão de méritos tratava do mesmo assunto decidido nos autos do processo 2022-00810. Processo administrativo sob o número 2022-00810 tratou do pedido de reajuste extraordinário da tarifa face ao aumento do diesel. Houve deferimento do pedido das concessionárias permissionárias quanto ao reajuste do coeficiente na ordem de 3,3125%, em função do aumento excessivo, abrupto e inesperado do preço do óleo diesel ocorrido no mês de março de 2022, em 13,25%, com vigência a partir da deliberação do colegiado, ou seja, 10 de maio de 2022. Considerando que o processo AGEPRO 2022-00809 tinha como pedido de mérito o reajuste extraordinário da tarifa mediante aumento do diesel e a decisão dos autos do processo AGEPRO 2022-00810 contemplou o pedido feito naqueles autos decididos pelo arquivamento dos autos AGEPRO 2022-00809. Todavia, a concessionária hora recorrente manifesta pelo inconformismo com os pesos utilizados para os itens que compõem a fórmula paramétrica utilizada para a conclusão dos estudos para o reajuste tarifário pleiteado. Argumenta que, em razão do despontamento dos sucessivos aumentos do insumo do diesel frente aos demais itens que compõem a fórmula paramétrica no mesmo período, culminaram pela defasagem da referida fórmula. Por fim, requer seja reformada a decisão recorrida para determinar o recálculo do pleito de reajuste extraordinário, utilizando fórmula paramétrica considerando os novos pesos dos itens que a compõem. O pleito recursal foi juntado às folhas 3 a 13, encaminhado ao diretor regulador de transportes e rodovias, que remeteu os autos ao gabinete da presidência para que fosse cumprida as determinações da resolução normativa 01/2012, ou seja, para sorteio de relator. Foi encaminhado os ofícios à CINFRA, folha 17, à 6ª Promotoria Civil de Cuiabá, Núcleo de Defesa da Cidadania, folha 18, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, folha 19, e ao PROCON, as folhas 20, informando o objeto do processo em apreço. Na 5ª reunião extraordinária da diretoria executiva da AGER, houve sorteio de relator, restando este diretor regulador de ouvidoria sorteado para o relatório e voto do recurso interposto às folhas 21 a 22. Recebidos os autos nesse gabinete, encaminhei para a Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos para análise e parecer técnico. A Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos se manifestou às folhas 29 a 32 por meio do parecer técnico 305/2022 SRE, concluindo o seguinte: em suma, não se trata de recurso ordinário do reajuste concedido nos autos AGEPRO 2022-00809, e sim de solicitação de revisão da estrutura tarifária do contrato de concessão 003/2021 CINFRA, e quiçá do STCRIP, como um todo. Outro ponto importante a deixar claro é que um ajuste de percentuais pelo índice de preços não é a forma adequada, visto que a composição dos percentuais para a formulação do modelo proposto no edital de licitação se formou também com base em coeficientes básicos de consumo eficientes, que ficam ocultos no cálculo apresentado, como dito anteriormente. Esses coeficientes tendem a refletir um modelo eficiente de operação, a fim de não remunerar a ineficiência do concessionário, imputando este custo da ineficiência ao usuário, ampliando aqui significativamente a complexidade do cálculo de revisão. Pelo exposto, somos pelo indeferimento do pleito nos termos solicitados. A análise jurídica foi realizada pelo parecer 2498 SGAC, PGE 2022 e 115/2022 AGR, juntado nos autos das folhas 35 a 43 e concluiu pelo
indeferimento do recurso interposto pela empresa, uma vez que os cálculos realizados pela Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos SRE na manifestação técnica 00025/2022 SRE-AGER obedeceram estritamente à fórmula prevista no edital e no contrato de concessão 003/2021 SINFRA, razão pela qual a decisão proferida pela diretoria executiva colegiada da AGER no dia 10 de maio de 2022 está em plena conformidade com o instrumento público acordado entre as partes. Por fim, os autos foram encaminhados a este gabinete para relatório e voto. É o necessário relatar, encaminho o gabinete da presidência para a realização de providências necessárias para a realização de sessão regulatória para julgamento. É o relatório, senhor presidente. Obrigado pela expressão do seu relatório. Passamos ao pronunciamento e abertura de palavra aos legitimados. Hoje presente nessa sessão somente a senhora Juliana Rafaela Brunhosa Amorim, representando a Sinfra, a qual eu abro a palavra caso queira se manifestar no processo. Senhora Juliana Rafaela Brunhosa Amorim manifesta pelo chat que não pretende se manifestar. Assim será registrado. Vamos seguindo, então, para a próxima etapa, que eu volto a direcionar a palavra, devolver a palavra ao diretor relator para que possa fazer a expressão do seu voto. A palavra está com o senhor Dr. José Rodrigues da Rocha Júnior. Obrigado, senhor presidente. Passo a transmitir o voto do processo AGER PRO 2022-01465. Interessado, Expresso Satélite Norte Limitada, um recurso ordinário, faça decisão proferida nos autos 2022-00809, relator diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Voto. Versam os autos acerca de recurso ordinário interposto pela concessionária Expresso Satélite Norte em razão da decisão proferida nos autos do processo AGER PRO 2022-00810, que julgou o mérito do processo AGER PRO 2022-00809, que tem por objeto o reajuste extraordinário da tarifa mediante aumento excessivo do combustível diesel. A empresa, hora recorrente, efetuou o referido pedido de reajuste nos autos daquele processo AGER PRO 2022-00809, sendo concedido pela AGER nos seguintes termos. Por unanimidade, decide pelo deferimento do pedido das concessionárias permissionárias quanto ao reajuste dos coeficientes tarifários em 3,3125% em função do aumento excessivo abrupto e inesperado do preço do óleo diesel. Portanto, imprevisível, ocorrido no mês de março de 2022, na ordem de 13,25% nos moldes dos cálculos apresentados na manifestação técnica 0025/2022 SRE-AGER, para vigência a partir da deliberação do colegiado. Todavia, ao tomar conhecimento dos cálculos, a empresa recorrente entendeu que o despontamento dos sucessivos aumentos do insumo do diesel frente aos demais itens que compõem a fórmula paramétrica no mesmo período, culminaram pela defasagem da referida fórmula. Logo, o mérito recursal, de acordo com as razões do recurso, é o entendimento da recorrente que a fórmula paramétrica utilizada para o reajuste do coeficiente tarifário encontra-se defasada em razão dos inúmeros aumentos do diesel. Não assiste razão à recorrente. Como bem explicado pela Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, a fórmula paramétrica em questão foi definida pelo contrato de concessão 003/2021 SINFRA, em sua cláusula 3.2, sendo definida para todo o sistema da STCRIP, em estudo que embasaram um modelo de remuneração tarifária previsto no edital de licitação 001/2012 e os relançamentos posteriores do mesmo edital. Conclui-se que o reajuste foi realizado de forma regular, de acordo com as determinações contratuais, e, nesse sentido, manifestou a Advocacia Geral Reguladora. Repito que as cláusulas contratuais fazem lei entre as partes, não podendo a concessionária se resignar em sede de reajuste tarifário em face de um cálculo realizado estritamente nos modelos pactuados. A tese levantada pelo concessionário contraria o disposto no artigo 54, parágrafo 1º da Lei Federal 8666, de 93. O artigo 54 diz que os contratos administrativos de que trata essa lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes sucessivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam
direitos, obrigações e responsabilidade das partes em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Posto isso e tudo mais que os autos constam em consonância com o parecer técnico da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, número 305, 2022, SRE, e do parecer jurídico da Advocacia Geral Reguladora, parecer 2498, SGAC, PGE 2022, e 115, 2022, AGR, voto pelo recebimento do recurso por tempestivo e no mérito pelo seu desprovimento, uma vez que os cálculos dos reajustes dos coeficientes tarifários foram efetuados de acordo com a fórmula estabelecida no contrato de concessão. É como voto, senhor presidente. Senhores diretores. Obrigado. Obrigado pela expressão do seu voto. Passo a palavra, passo a coletar a manifestação de como votam os demais diretores na ordem alfabética. Passo a coletar inicialmente pelo diretor Paulo. Diretor Paulo, como o senhor vota em relação ao item de nossa pauta? Presidente, senhoras e senhores, na verdade, antes de proferir meu voto, eu gostaria somente de relembrar que eu fui o relator do processo originário, né, que foi o que resultou no reajuste aí extraordinário desses coeficientes e a empresa, descontente aí com o resultado, entrou com um recurso ordinário, querendo alterar a decisão. Naturalmente, o diretor Zé Rodrigues instruiu aí, teve a prudência e a cautela de passar por todos os setores que teriam que se manifestar, né, como se vê aí pelo seu relatório e voto, né, principalmente pela AGR e pela área de estudos econômicos. Gostaria de parabenizá-lo aí pela instrução processual e vejo que a manifestação da empresa não deve ser acolhida, né, e dessa maneira eu acompanho o voto do relator. Obrigado pela expressão do seu voto. Diretor Paulo, passamos a coletar o voto do diretor Noril O'Hara. Diretor, assim que possível, a gentileza se manifestar como vota em relação ao tema de nossa pauta. Bom dia a todos novamente. Gostaria de parabenizar o brilhante voto do diretor Zé Rodrigues e dizer que acompanho o voto do relator, presidente. Perfeito, obrigado. Também me manifesto pela votar com o relator e reforçando que o trabalho fantástico que lá atrás tanto a nossa AGR fez, como a avaliação da forma, né, que deveríamos proceder diante de uma situação atípica, não prevista, e de forma alguma isso permite que vá mudar uma cláusula contratual. Para isso que existe uma solução de um reequilíbrio e está dentro do nosso alcance legal. Bem pautado na época pela GR, bem trabalhado pela área econômica e um voto bem adequado para todo o alcance para todos os nossos administrados, vamos falar, porque temos ainda concessionários e tínhamos os permissionários que eventualmente não poderia não alcançar. Mas, enfim, é um voto muito bem feito no passado e não haveria razão alguma no pedido da empresa, e quero parabenizar o diretor pelo voto em mudar uma cláusula contratual editalícia por conta de uma situação atípica ocorrida e podendo, como é fato, não se prolongar. Então, voto por relator e com isso nós encerramos a votação. Só pediria que assim que a senhora Leia tiver o extrato de nosso voto, pudesse projetar e fazer a leitura para que possamos concordar com a escrita do extrato e podermos encerrar essa sessão. Alguns minutos, está no ajuste final do texto e já vai ser projetado.
Assim que puder, pode projetar, senhora Leia, fazemos a leitura. Doutor José, a gentileza, se puder fazer a leitura e ver se está adequado conforme a expressão do seu voto, para que possamos submeter aos demais, por gentileza. Se não houver sugestão de alteração, peço para a Leia fazer a leitura e aí passamos à concordância. Certo. Após a votação, foi proferida a seguinte decisão. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER-MT, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente e regulador, José Rodrigues Rocha Júnior, relator neste processo, diretor regulador de ouvidoria, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, e Wilber Nouri Ohara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento. Posto isso, e tudo mais que dos autos consta, e em consonância com o parecer técnico da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, de número 305/2022 SREE, e no parecer jurídico da Advocacia Geral Reguladora, parecer de número 2498 SGAC-PGE 2022 e 115/2022 AGR, decidem por unanimidade pelo recebimento do recurso por tempestivo e no mérito pelo seu desprovimento, uma vez que os cálculos do reajuste dos coeficientes tarifários foram efetuados de acordo com a fórmula estabelecida no contrato de concessão. Doutor José, de acordo com o texto em tela? Estou de acordo, senhor presidente. Obrigado. Diretor Paulo, de acordo com o texto em tela? De acordo, presidente. Obrigado. Diretor Noril, de acordo com o texto em tela? Também estou de acordo, presidente. Obrigado. Essa presidência também está de acordo com o texto em tela. Então, eu, Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. A Leia, nossa chefe de gabinete, a Leia Almeida de Oliveira, lavrará a presente ata que, após lida e achada conforme, será assinada por ela, por mim, presidente regulador, e pelos diretores reguladores presentes e pelo advogado-geral regulador. Bom dia de trabalho a todos. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia a todos. Bom dia, senhores. Bom trabalho. Bom dia a todos. Pronto.